Aqui eu não tenho muita expectativa de fazer algum trade não. O trade que eu iria fazer era a continuidade disso daqui, mas não deu continuidade. A continuidade seria levar daqui para testar até aqui embaixo, mas a formação disso daqui, olha o que deu continuidade. Como que foi a continuidade? Não foi boa. E agora deu um pullback aqui que retestou esse fechamento aqui. Se vier a formação abaixo, o mais provável é testar esse fechamento aqui. Só que no caso, como nós estamos no M5, o mais provável é testar o M15, que seria aqui no 256,50 e 60, desculpa. E não 236,48, seria mais provável testar o do M15 do que o do M5. Eu geralmente, quando eu vou fazer reteste para saída curta, eu uso a saída curta dos timeframes maiores. Se o M5 tá antes, eu uso do M5. Se o M15 tá antes, eu uso do M15. Então, geralmente é o quê? A saída curta, quando eu vou gerenciar uma posição, é o M15 e o M30 que dizem onde que é a localidade. Às vezes o M5. Às vezes o M5 diz onde está a localidade, só que às vezes a localidade do M5 tá depois, então eu uso a localidade também ficar maior. Aqui a probabilidade não está tão alta pro meu lado, só que não chegou a testar metade da barra. Não chegou a testar metade da barra nesse momento, não chegou a testar metade do H1. Então ainda tem uma probabilidade de ir mais abaixo. Só que essa probabilidade de ir mais abaixo, para mim, é só um reteste e fechamento mais baixo, não algo que vai me dar um direcional que eu consigo fazer um scalp. E assim, se der uma formação aqui que eu consigo levar até aqui embaixo, quando eu for entrar vai estar mais ou menos aqui. Então eu vou buscar quanto? Eu vou buscar 21 pontos arriscando até aqui em cima, arriscando 100 pontos, 120 pontos, não compensa. Não compensa nem um pouco pro meu sisteminha, então eu prefiro simplesmente deixar de lado esse tipo de trade. Apesar de que tem muita entrada minha que no somatório de todas as escaladas o risco retorno é de 10 de risco para 1 de retorno. No somatório de todas as escaladas. Só que quando isso acontece, a probabilidade já está drasticamente alta para o meu lado e eu acabo saindo com lucro ou gerenciado um pouco curto. E é muito mais provável ir para o meu lado quando isso acontece. Só que 10 de risco para 1 de retorno. Então eu preciso de 85%, 90% de assertividade para fazer isso daí ser lucrativo. Só que da maneira que eu venho testando, da maneira que eu venho executando, isso vem dando certo há um tempo. Vai fazer uns 4, 5 meses mais ou menos. Ver se o vídeo vou pôr pro YouTube e ver se o áudio está ok. Vamos ver aqui. Teste.
Aumentar um pouquinho. Alô? Teste. Deixar aqui nessa altura, eu acho que vai ficar bom pro áudio. Aumentar um pouco o áudio, que o vídeo do YouTube ficou meio baixo. O áudio do YouTube ficou meio baixo, então vamos ver se nos próximos áudios já dá uma melhora aqui. Aqui, que nem eu tinha falado, a probabilidade não é tão alta de testar. A probabilidade é razoável de testar aqui, mas não é tão alta pela formação que deu no M2, né? Então, eu falei sobre a probabilidade de acelerar para cima e testar isso daqui. Só que assim, tá muito perto. Dá para eu fazer? Dá. Só que isso é início de V. Isso é início de V para tentar formar uma consolidação. Se eu fosse buscar o scalp daqui até ali, eu iria buscar 20 pontos só. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Mas eu teria que buscar aqui mais ou menos. Tentar fazer isso daqui. Ou deixa passar. O problema é que o movimento está se dando só por uma barra no M2. No M2 o movimento só se dá por uma barra. E os primeiros ticks após fechar no M2 são ticks para baixo. Não gosto muito disso não. Eu não gosto muito desse tipo de formação. Se os primeiros ticks após fechar o M2 fosse para cima, eu entrava um lotinho de momento. Mas os primeiros ticks foram para baixo e depois que foi para baixo, não chegou a testar um pouco mais acima. Eu não gosto desse tipo de formação de barra. Então tem isso também, tem essa sutileza de após o fechamento ainda ter os ticks indo a favor. Ainda tem esse tipo de sutileza que de vez em quando eu espero. Se eu não estou muito confiante naquele tipo de operação. Agora depende muito da confiança do dia, da confiança de como que está a formação daquele horário e tal. Tem isso de confiança do horário e tal. Mas aqui, chegou aí até aqui embaixo, não chegou a ganhar 50% da barra. Não chegou a ganhar 50% da barra. E está acelerando para cima. Eu acho que dá para fazer isso daqui. Acho que dá pra fazer esse trade aqui, hein? Acho que dá pra fazer esse trade aqui pra eu levar até aqui em cima. Dá pra fazer esse trade aqui pra eu levar até ali em cima. Só que eu preciso dos ticks indo a favor, né? Se continuar essa defesa da venda, eu não vou entrar não. Os primeiros ticks foram contra, não teve tick. O tick subindo foi só um tick para ganhar o que a venda levou. E essa barra aqui no M5 é um clímax. A barra no M2 também é um clímax, só que não é a barra maior. A barra maior foi essa aqui embaixo. A barra no M2 e no M5 é um clímax. E os primeiros ticks não são a favor, a probabilidade não está assim tão alta. Talvez 50% para ambos os lados, 60-40%. Assim, é um clímax. Clímax geralmente eu opero fade no fechamento do clímax para buscar abertura. Então aqui nós temos duas probabilidades muito boas. A gente tem a probabilidade de buscar aqui até essa mínima ou até aqui em cima. E nós temos a probabilidade da abertura do clímax e buscar do fechamento do clímax e buscar abertura. Então aqui eu tenho 45 pontos para baixo e eu tenho também 55 pontos para cima. São duas probabilidades razoáveis de se fazer. Só que, pela formação que está atual, o mais provável é atingir a abertura do clímax. Porque não tem tique indo a favor do que eu tenho de expectativa, que é buscar ali em cima. Além da expectativa do trade, além da expectativa do que pode fazer, tem que ter um movimento a favor. Se não tiver movimento a favor, não adianta nada eu entrar aqui. Vou estar entrando para ser obrigado a gerenciar um trade ruim. E é algo que eu não gosto nem um pouco. Ser obrigado a gerenciar um trade ruim. Que são 11h37, ainda tem 1h30. Ainda tem 1h30 pro ativo do Hang Seng. Vamos ver. Vamos ver como que se forma. Ainda tem 1h30 pro ativo. Mas geralmente eu estou encerrando ativo às 00h45. Geralmente estou encerrando ativo 00h45. Não estou deixando para encerrar os trades a 1 hora.
Porque uma hora ativo fecha, não dá para fazer nenhum trade e só reabre às 2 horas. E quando reabre às 2 horas eu já estou bem mais cansado, já não gerencio também as coisas, então eu prefiro encerrar uns 15, 20 minutos antes do fechamento para poder garantir que eu saia daquilo que eu preciso. Aqui está começando os ticks a favor. 1 minuto e 54 para M2, o M5 fecha junto. Se acelerar isso daqui para cima, eu vou fazer um lote aqui. Tá, acelerou, vou fazer um lote. Fazer um lotinho. Já jogo um lotinho aqui, no fechamento eu jogo outro. E o meu stop aqui tá meio curto, eu tenho que levar até aqui embaixo. Até aqui embaixo. No fechamento eu jogo mais um lotinho. Aqui eu não tô tão confiante na operação, tá? Não tô 100% confiante na operação. Já atingiu o primeiro alvo, que o primeiro alvo é essa mínima aqui, só que eu tô buscando esse segundo alvo. A probabilidade não é absurda, não é uma probabilidade absurda. Inclusive meu stop ainda tá curto, tem que estar abaixo desse pavio aqui, abaixo do pavio dessa barra. A formação não ajuda nem um pouco. Eu vou esperar fechar o M2 e o M5 juntos, dependendo do fechamento do M2 e do M5 eu entro com mais um lotinho. Mas do jeito que está essa formação aqui, não ajuda nem um pouco o meu trade. É mais provável dar alvo porque está mais perto? Não necessariamente, não é porque está mais perto que é mais provável. Aqui, dependendo da formação, apesar de estar mais perto o alvo, às vezes a probabilidade vira e o mais provável seja de atingir o stop. Então a probabilidade está sempre mudando, dependendo de como é a formação, que nem aqui, no fechar. Se a barra fechar desse jeito, a probabilidade aumenta drasticamente a atingir meu stop. Só que eu já tinha o histórico. Quando eu entrei nesse trade, eu já tinha o histórico lá dos primeiros ticks ser baixa. E se fechar aqui, eu não pretendo escalar. Se fechar desse jeito, eu não pretendo escalar nem um pouco. Agora, se acelerar para cima, eu entro com lote. Tá. Não acelerou para cima, o fechamento foi horrível. Eu não entro com lote de momento aqui, fechamento foi horrível. Agora, se acelerar para cima, eu entro com mais um lote de formação de barra. O meu stop está aqui, nesse ponto, ao invés de estar aqui embaixo, porque a partir do momento que reverter essa barra aqui, já diminui drasticamente. Quando eu reverter essa barra aqui, já diminui drasticamente a minha probabilidade. Então eu poderia estopar, eu poderia colocar meu stop aqui, se eu quisesse. Aqui abaixo dessa barra, só que eu não quero, eu quero colocar um pouco mais abaixo. Aqui é esperar a formação. Como ele se formar, pode aumentar a probabilidade ao meu favor, como pode diminuir drasticamente. Se diminuir drasticamente, eu tento sair com leve perda. Agora, se aumentar um pouco a probabilidade ao meu favor, eu entro com mais um lote. Tá? Vai testar fechamento, testou, entro com mais um lote aqui. Buscar isso daqui, stop aqui. Se vocês verem aqui, nesse gráfico aqui, não sei se o tamanho está muito bom para ver, mas aqui eu tô com $1,36 de risco, meu risco máximo é $5,77 de acordo com a porcentagem pré-calculada. Take profit são quase 30 cents, são 29 cents, meu risco retorno é 0,21. 0,21 é basicamente um 10 para 1. Eu estou arriscando aqui embaixo, um pouco a mais do que o inicial de volatilidade, e estou buscando aqui em cima, que é um pouco abaixo do inicial de volatilidade também. Aqui é esperar o mercado se formar. Ele testou acima, só que voltou. O fechamento tá horrível. Eu acho que eu vou ter que cair fora gerenciado. Dependendo de como fechar a barra no M5, vão ser só esses 2 lotes que eu vou colocar. Eu não vou colocar mais lote não. Aqui vai depender muito da formação, se eu coloco mais lote ou não. Meu stop está num lugar razoável. Meu alvo está num lugar provável. A questão é como vai se formar as próximas barras. Porque a barra anterior
não tá muito boa. E essa barra foi acima, só que não fechou acima, ela fechou com muito pavio. Então vai depender muito da formação. Eu entrei quando a barra estava lá em cima. Então eu tô num trade de posicionamento ruim. Só que quando a barra estava lá em cima, a probabilidade aumentou drasticamente de testar meu alvo. Então eu podia entrar com essa escalada que eu fiz. Só que, como é formação, pode ser que nos 30 segundos finais de formar a barra, ela volte. Então isso pode acontecer. Aqui a questão é, por como está a formação, ou eu caio fora com leve lucro, ou eu caio fora gerenciado, porque não está muito provável para mim, ao meu ver, que vá até lá. A probabilidade não está assim tão grande por causa do pavio das últimas duas barras. Eu tenho projeção de alvo aqui a partir dessa formação aqui da barra de clímax. Eu tenho uma projeção até lá em cima que eu posso levar. Mas eu não vou levar até essa projeção não. Não vou levar até essa projeção não. Deixa eu só ver aqui. Como que tá. Tá aqui. Tá. Probabilidade decente de ir no meu alvo. Só que eu não vou aumentar muito a mão. Eu não vou aumentar muito a mão porque a formação do M2 não tá muito legal. M2 fechou. M5 fecha em 55 segundos. A probabilidade de atingir meu alvo aumentou razoavelmente. Deixa eu só diminuir um pouco isso daqui. Para ser um pouco abaixo desse ponto aqui, que é o ponto que eu estou considerando que vai ter defesa maior. Agora eu estou com 0 cents. Um está perdendo 2 cents, o outro está ganhando 2 cents. Vamos ver como que se forma. Aqui tudo vai depender da formação. Se eu vou cair fora gerenciado, se eu vou cair fora com alvo, vai depender da formação das próximas barras. As últimas 3 barras praticamente não saíram do lugar. Praticamente não saíram do lugar aqui no M2. Se eu for ver essa barra muito pavio, essa barra muito pavio e essa barra aqui não ganhou o pavio do anterior. Então, praticamente não saiu do lugar. A questão agora é, eu vou ter que cair fora gerenciado ou eu vou cair fora com o lucro do scalp? Que vai depender. Inicialmente eu estou esperando que o lucro do scalp seja provável o suficiente para eu cair fora com ele. Mas probabilidades podem mudar. Durante o trade e na entrada do trade geralmente vão ser probabilidades diferentes de você manter o trade ou de você, dependendo de como você gerencia, a probabilidade pode mudar dentro do trade e ser muito diferente da probabilidade que você entrou inicialmente. Então você sempre tem que estar pensando no que é mais provável de acontecer a cada nova barra. Pelo menos para mim isso daí ajuda bastante de como eu gerencio. Primeiros ticks são ticks de baixa, não dá uma probabilidade de aumento muito grande. Mas no M2 ele teve uma tentativa acima. E deixou pavio também. Por enquanto eu vou deixar meu alvo ali. Mas testou o mínimo, que era testar essa mínima aqui. O teste mínimo, que era testar essa mínima aqui, foi o teste que fez. Agora testar mais acima é menos provável do que aquele teste mínimo, só que onde eu entrei não tinha como fazer aquele teste, porque já tinha passado do ponto. No M2 não tá muito legal pro meu lado, cara. Não tá muito legal pra mim. Isso daqui tá subindo em canalzinho. Tá subindo em canal. Não tá muito provável pra mim. Vou colocar esse canal aqui como sendo o lado único. Aqui não tá muito provável pra mim, tá? Não tá muito provável de testar ali, porque já tá ganhando pavio nas últimas 4 e 5 barras, todas sem pavio. Ainda é uma probabilidade decente, mas talvez eu tenha que cair fora um pouco antes. Agora eu tô com 15 cents, 11 cents. Vamos ver como que o resultado sai. Aqui eu estou buscando 28 cents nessa posição. A probabilidade aumentou drasticamente, está muito próximo do alvo. Aí, sai fora. Aqui, um ponto que vocês têm que se atentar bastante.
Aqui tá vendo que o spread é 4.20 e tem hora que é 5.10? Então, por causa do spread, eu tenho que cair fora um pouco antes do ponto onde eu quero cair. Por quê? Quando você... Aqui eu só fiz 2 escaladas. Quando você busca um alvo, atingir o alvo, você pode ficar na fila. Para garantir que você vai ter saída no alvo que você quer, você tem que colocar um pouco antes para poder o spread passar pela sua ordem e garantir que você saia, porque tem fila. Os primeiros a colocarem naquele ponto vão ser executados primeiro. E além disso, o bid tem que chegar no ponto onde você está, onde está a sua saída, e passar por ele para poder executar você. Nem sempre quando o bid chegar no seu ponto, ele vai te executar, por causa da fila. Aqui, ó, como vocês podem ver, os meus 2 alvos aqui chegou ali, chegou até esse ponto aqui onde eu tinha marcado, passou um pouco do ponto e está voltando com força. Esse ponto era um ponto de realização importante, ao meu ver. Era um ponto de realização importante para mim. Só que, por que eu não aumentei a mão? Porque a formação não me deu uma probabilidade tão alta assim. Apesar de que, apesar da formação não ter me dado uma probabilidade tão alta, eu consegui 28 cents no dia de hoje. 005 mais 005. 2 Qs no HK. Dia 4/7. 4/7, um dia depois. A corretora são 6 horas na frente daqui. 4/7. Eu consegui 2 Qs no HK. 2 entradas. Só que, por que eu não escalei mais? A probabilidade não aumentou tão drasticamente ao meu favor, a ponto de eu querer aumentar mais a mão e aumentar mais meu risco. Então eu fiquei só com 2 entradas. E o meu alvo, ele era um alvo inicialmente um pouco menor do que o alvo de volatilidade, só que ele é um alvo razoável. Muitas das vezes, se eu entrar com um alvo de volatilidade e ter um alvo importante um pouco antes, eu reduzo meu alvo também. E se tiver um ponto de defesa muito importante depois do meu stop, eu aumento meu stop também. Só que eu não aumento meu stop tão drasticamente assim, que nem meu stop aqui foi 77 pontos. Meu stop estava aqui mais ou menos, aqui. Eu aumentei daqui para cá, para aqui embaixo. Aumentei de 35 pontos. Para um scalp, é um scalp para mim. O que eu aumentei é coisa de um scalp para mim, de tamanho. Só que se eu não aumento, eu estou reduzindo drasticamente minha probabilidade de ir no alvo. Eu prefiro muito mais aumentar meu stop em 30 pontos de HK e ter uma probabilidade decente de fazer o trade, uma probabilidade decente de ir no meu alvo, do que usar o stop inicial de volatilidade e a probabilidade ser absurdamente baixa para mim. Mas assim, eu poderia ter usado o stop aqui, e ter baixado para cá. 18 pontos, poderia. Era um stop razoável, porque eu buscava de alvo. Ó, chegou próximo do meu alvo, realização de lucro grande. Isso aqui está confirmando que o ponto de realização de lucro, onde eu queria realizar lucro, é um ponto muito importante para o mercado. Mesmo que depois dessa realização de lucro volte aqui em cima e teste esse pavio aqui, ou essa abertura aqui, ou essa abertura, já não é meu trade. Já é outra expectativa, já é outra probabilidade, totalmente diferente, e não é o tipo de entrada que eu quero entrar. Quando eu estava no HK, quando estava no início do HK, eu queria buscar algo depois dessa barra ou depois dessa barra para buscar aqui embaixo. Só que não foi. Não foi. O que deu? Deu depois dessa barra para eu buscar aqui e aqui. Foi o que deu. Só que a probabilidade, devido à formação da M2, como formou daqui, dessa primeira barra aqui, às 5h34, que é o horário da corretora, até aqui às 5h44, que é o horário da corretora, pela formação disso daí, não me aumentou tanto a probabilidade, não me deu tanta vantagem a ponto de eu escalar com várias vezes o risco que é o meu risco inicial.
Não aumentou tanto o meu risco inicial a ponto de eu querer escalar tanto a favor. Tanto é que eu só fiz 2 entradas e eu poderia ter feito 6, 7. E assim, mesmo eu fazendo só 2 entradas, me deu 28 centos de lucro. Não é um lucro, não é um lucro desprezível, considerando o tamanho da conta e considerando a porcentagem de risco que eu tô. Considerando a porcentagem de risco que eu tô de 0,25%, é uma porcentagem de risco muito baixa. Agora, se eu colocar aqui, vamos fazer conta, vai. Se eu colocar aqui que eu arrisquei 0,50, porque foram 2 entradas, vezes $200 é 0,50. Vezes $200, eu risquei $1 e ganhei 28 cents. Eu risquei $1 e ganhei 28 cents. Se eu for pegar 0,28 dividido por 1, não, 1 dividido por 0,28, eu peguei, é como se eu tivesse pegado 3,5 do alvo. Não é algo tão absurdo assim, quando você vê com o tamanho que eu estou arriscando e com o tamanho da conta. Não é algo assim tão horrível o meu lucro de 0,28 cents. O meu lucro de 28 cents não é ruim, considerado que eu arrisquei $1 só. Eu arrisquei $1 para buscar 28 cents, não é algo ruim proporcional. Agora a questão é, quando passar esses 2 meses, eu vou ter dados suficiente para poder recalcular meu risco e calcular o risco sequencial de uma forma que eu consiga projetar uma quantidade escalada que eu consiga projetar um lucro bom. Por exemplo, se eu ver, por exemplo, meu risco sequencial seja 8, eu geralmente, eu faço o seguinte, geralmente no meu risco sequencial. Vou aproveitar que não vai dar nenhum trade aqui e falar sobre isso. Já que não vai dar mais nenhum trade aqui, são 23h54, ainda tem mais ou menos uns 50 minutos, porque eu encerro às meia-noite e 45. Só que nessa expectativa aqui vai virar uma consolidação ou vai acelerar para testar aqui em cima. Nenhuma das duas situações que eu vejo plausíveis para agora são situações que eu operaria. Então eu vou ignorar aqui e fechar. O SDJPY está tentando romper abaixo disso daqui após um clímax. Pode ser que acelere para baixo. Então o SDJPY ainda tem alguma expectativa. Só que já são quase meia-noite. Falta 5 minutos para meia-noite. E geralmente nesse horário é mais lento. Então eu não tenho expectativa aqui também. Vamos fechar aqui. Só conferir no celular que eu não estou posicionado. Não estou posicionado no celular. Só conferir da outra corretora que eu não conferi. E abrir a planilha aqui. Losing Streak Probability. Tá. Não estou posicionado em nenhuma das duas corretoras. Beleza. Tirar os dados móveis aqui. Tá. Vamos lá. Vamos considerar, só pausar a música, que eu prefiro pausar a música para poder explicar sobre isso. Só em questão de explicação. Essa planilha não fui eu que criei. Na época eu peguei dentro do SST. Eu não tenho o link para a planilha mais. Mas tem um link aqui embaixo, né? Clique no site. Deixa eu ver se abre aqui. Não, tá indo pro Godaddy, então não tenho como. Eu não posso compartilhar a planilha porque não fui eu que criei e eu não tenho o site mais da planilha. Eu não tenho como compartilhar essa planilha, mas eu posso explicar. Eu posso explicar como é que ela funciona e depois vocês tentarem achar. Se eu fosse dono da planilha, eu poderia compartilhar, mas eu não sou dono e eu não sei se o cara passou a cobrar pela planilha. Não sei, na época que eu baixei era de graça. Mas vamos lá. Considerando que eu opere 8 trades por semana, aqui eu estou considerando entrada e escalada. Se
Se eu faço 4 trades na semana, só que cada trade eu faço 3 entradas, vão dar 4 vezes 3, 12. Então, vamos considerar que eu faço 3 entradas na semana e escalo 5 vezes. Vamos colocar 15. Tem geralmente 4 semanas no mês, 21 dias operáveis. Aqui, vezes 12 meses, vezes 3 anos, beleza? Esse losing streak number é o que vai jogar para aqui de baixo. Então, eu não vou mexer nele. Vamos considerar que eu acerte o momento por formação de barra, eu estou acertando 90%. Dos cases que eu fiz, eu acertei 90% deles. Só que isso foi no stop catástrofe. Pode ser que reduza um pouco. Então, eu vou considerar que meu risco, minha assertividade, diminua para 80%. Cai a 10%, mas eu ainda continue com uma vantagem em torno de 5, 6% ali. Vamos supor que diminuiu para 80%. Nesse lado da planilha aqui, eu altero os números por aqui. Eu altero o número para o lado esquerdo. Se eu quiser, por exemplo, 2, eu vou colocar 2 aqui. Eu vou colocar 10 porque eu acho interessante aqui. Eu geralmente pego os valores a partir do 0.10. Quando dá aqui, nessa probabilidade primeira, 0.10% para baixo, eu pego esse número. Então, vamos aqui. Eu estou 9. Então, 9, eu subo 20%, 15%. Então, o 9 vezes 0,15 mais 9 vai dar 10,35. Então, vamos colocar 10, vai. Só que eu dobro o valor. Eu dobro o valor após jogar essa porcentagem. Então, vamos lá, vai ser 20. Então, vamos considerar que eu aceite 20 stops. 20 stops é o meu sequencial. Desses 20 stops, que é o meu sequencial, eu não posso deixar esse sequencial passar de uma porcentagem limite. Então, vamos jogar aqui, ó, na minha planilhinha, no Notion. O Notion não está abrindo. Às vezes dá bug no Notion, eu tenho que reabrir ele. Às vezes dá bug, eu tenho que fechar e reabrir. Vamos lá, no Notion. Vamos considerar aqui que eu estou ganhando 0.13, acertando 80% e perdendo 0.25, vai. 0.30, 10%, 0.40. Vamos colocar 0.40. Digamos que eu faça aqui, que nem eu coloquei aqui, 15 trades. Digamos que eu faça 15 trades. Minha sequência vai ser 20. Minha sequência vai ser 10, na verdade. E eu estou fazendo reajuste de 20%. Aqui vão ser 24 de sequência de risco. Se eu colocar 15% de reajuste, vão ser 23. Risco sequencial. Aqui é o risco sequencial. Então vamos lá. O risco sequencial é o quê? É o risco em porcentagem daqui vezes a minha sequência. Esse é o meu risco sequencial. Vamos considerar que para o momento eu esteja ganhando 15 cents, porque o alvo é um pouco maior, e eu esteja perdendo 50 cents com uma assertividade de 75%. Tá, vamos colocar que eu estou perdendo 45. 40 também. E aqui como 35, vai. E o de tendência eu estou ganhando... É que aqui não pode ser 0,5, tem que ser 0,20. Digamos que em tendência eu esteja ganhando 40 cents e perdendo 25 cents. Ganhando 55% das vezes. Aqui, minha sequência, vamos colocar em cima dessa sequência aqui. Só para ter uma ideia de como se basear para calcular risco em cima do que eu gosto de fazer. Para cálculo de risco, eu tenho cálculo de risco catástrofe, que é um cálculo diferente, eu não uso sequencial, porque catástrofe você estopa uma vez
uma vez a cada 2 meses e às vezes no meio desses 2 meses você estopa 2 vezes metade do risco e tem os positivos no meio, então acaba que no final de 2 meses você tem 1,7, 1,8 do risco catástrofe só. Aí aqui, eu já considerei que aqui são 10. Ah não, aqui são 9, né? Aqui são 9. São 9. Agora eu vou com esse daqui. Digamos que de momento eu escalo mais. Eu escalo mais que a formação de barra do que de momento. Então de momento eu faço 2 entradas. Se eu considerei que no outro eu estava fazendo 3 dias, entrando 3 dias e colocando 5 entradas, aqui eu estou entrando 3 dias só que colocando 2. Então aqui eu estou entrando 6 e aqui eu estou entrando 3. Então vamos lá. 6 e aqui 80% não vai ser 80%, vai ser 75%. Vai ser 75%. Com 75%, meu risco é 10. Meu risco são 10, tá? Meu risco aqui são 10 e eu vou jogar os mesmos 15%. Aqui no tendência, eu tô com 3 entradas. 3 entradas acertando 55%. Acertando 55%. Aqui, o 0,14 vai no 15. Então, eu vou colocar aqui 16. 16 já deu 0,06. Então, o meu é 16. São 16. 16 a 15%. Tá aqui. Esse é o meu risco sequencial. Esse é o meu risco sequencial. Só que, desse risco sequencial, eu sei que quanto mais entradas eu faço e quanto mais aquilo me dá de assertividade, mais pode ser meu risco em porcentagem. Então eu sei que daqui, considerando o risco sequencial, está dando 20% da conta no risco sequencial. Eu aceito 45% de risco sequencial. É um risco alto, geralmente o pessoal recomenda 30%. Então vou fazer aqui como se eu colocasse aqui eu reduzi minhas entradas de 6, aqui eu reduzi para 2 e aqui eu reduzi para 4 geralmente, mas eu vou deixar 6. Vamos considerar que aqui eu arrisque 0,7. 0,7. No momento eu arrisque 0,5. E aqui eu arrisque 0,10, vai. 0,15. 0,15. Meu risco sequencial foi a 30%. Meu risco sequencial foi a 31%. Só que aqui eu estou considerando que eu vou acertar 80% em momento, 75%, 80% em formação de barra, 75% em momento, 55% em tendência. O que não é verdade. Tendência, se a probabilidade despenca drasticamente, eu gerencio junto com os outros dois. Então, minha assertividade de tendência pode ser muito maior do que isso. Só que aqui é só uma exemplificação para ver mais ou menos o que eu buscaria. Aqui eu estou receitando 14,5 de risco sequencial numa formação de barra, 11,5 no momento, 5,52 no tendência. Vamos considerar que aqui é o risco 1,0. E no momento, como é fechamento, é risco 0,60. 0,60. Espera aí que aqui deu errado. Aqui, 1%. Aqui já foi para 40%. Então aqui, dentro dessa expectativa aqui, quando chegar daqui a 2 meses, vão ser dados totalmente diferentes. Pode ser que o dado esteja melhor, pode ser que o dado esteja pior. Mas aqui é expectativa, tá? Expectativa, só exemplificação do que pode ser de expectativa para o futuro. Aqui, eu estou arriscando 20,70% em risco sequencial do formação de barra, 13,80% do momentum e 5,52% do tendência. E meu drawdown sequencial é 40%. Da soma dos três nos piores momentos, mas nem sempre os três vão se alinhar nos piores momentos.
na sequência. Às vezes, o tendência eu vou estar numa sequência, mas os outros dois eu não vou estar nessa mesma sequência do tendência. Tendência eu geralmente busco alongar, só que a probabilidade despenca bastante, eu saio curto gerenciado. E geralmente esse sair curto gerenciado, às vezes eu estou buscando a formação de barra 50 pontos, eu saio gerenciado com 20. No tendência, o meu risco retorno não vai ser esse que está aqui, de perder 25 cents para buscar 40. Não vai ser esse meu risco retorno. Meu risco retorno vai ser diferente, porque eu vou sair na maior parte das vezes gerenciado. E a minha assertividade não vai ser 55%, vai ser mais. Então já tem isso aqui também. Mas vamos considerar aqui que eu arrisque 1.10. 1.10. 42%. E aqui eu arrisco 0.65. Eu arrisco 0.65. 43%. E aqui eu jogo 0.20. 45%. Cheguei nos meus 45%, que é o risco de ruína meu. Então aqui, considerando meu risco de ruína, que eu aceito 45%, qual que é o risco máximo que eu posso aceitar? 1.10 de formação de barra, 0.65 em momento e 0.20 em tendência. Agora vamos pegar esses dados aqui, jogar na calculadora, para o seguinte: se eu arrisco 0.25, e estou aumentando para 1.10, eu estou aumentando em 4.4 vezes por entrada. Então, se eu coloco isso daqui e multiplico pelo que eu ganho na média, que é 0.13, eu vou passar a ganhar 57 cents por entrada. E eu estou entrando 4. Teve um dia que eu entrei 4. É que esse risco pequeno é muito recente. Eu só tenho uma semana dele. Teve 2 dias que eu entrei 2 vezes. Teve um dia que eu entrei 4 vezes. Na formação de barra. Agora no momento eu entrei 2 e na tendência eu entrei 1. No dia que foi mais promissor para mim. Eu acabei caindo fora gerenciado porque a probabilidade despencou depois. Mas aqui, eu vou estar aumentando de 13 cents para 57 cents. O meu lucro. Nessa base aqui, com esses dados fictícios, não sei qual que vai ser o dado daqui a 2 meses e tal. O dado daqui a 2 meses vai definir isso daqui novamente. Eu vou ter que recalcular isso tudo. Mas de acordo com esses dados eu posso fazer isso. Agora, isso aqui é numa conta de $200. Ano que vem eu pretendo aumentar a conta para $1.000, 1.050, 1.100. Então vamos considerar $1.000 dividido por $200. Vou aumentar em 5 vezes. Agora 5 vezes o nosso valor anterior aqui de 0,57, eu vou estar buscando $2,85 com uma conta de $1.000 por entrada. O que for mais promissor, eu vou estar buscando isso daqui 6 vezes. Vou estar buscando $17 no trade que for mais promissor e eu for escalando a favor. E assim, o que eu buscava no passado é muito menos do que isso. E eu fazia 2 entradas e buscava $3, 4 nas entradas. Eu buscava menos do que isso. Então, essa questão do reajuste de risco, ela me abre uma possibilidade muito maior. Só que, conforme os dados forem progredindo e conforme for tudo clareando de como eu posso gerenciar isso, se eu posso fazer mais escaladas, colocar mais lote na mão, se eu posso gerenciar melhor isso a favor, só eu ir testando dia após dia vai me dizer. Eu saber meus dados e colocar os dados aqui para formar uma expectativa de risco sequencial, de qual o máximo de porcentagem que eu posso arriscar, qual que é o ideal, só os dados daqui a 2 meses que vai me dizer, 1 mês e meio, 2 meses, no mínimo 2 meses. Então, vai demorar um tempo para eu achar esses dados.
Agora, se eu pego os dados de risco catástrofe aqui, de acordo com o risco catástrofe, eu podia arriscar 2,95. De acordo com o risco sequencial, eu posso arriscar 1,10. Só que o risco de 1,10, ele é com uma volatilidade 2. O risco de 2,95 é com uma volatilidade 10. Então aqui eu estou 0,295, enquanto aqui eu estou 1,10 dividido por 2. Eu estou 0,55. Então a proporção é muito maior agora do que era antes. Então eu creio que minha curva de lucratividade deu uma melhorada muito boa a partir desses dados fictícios aqui que eu tenho. Esses dados aqui anteriores são dados reais, tá? Aqui no formação de barra eu ganhava 900 para perder 48 no stop catástrofe, no stop médio. E esse dia aqui teve stop catástrofe junto. No momento é 10 para perder 2400. Só que isso daqui é gerenciado. Não tem nem esse 800 para perder 14. Então eu tenho os dados dos últimos 2 meses, que são esses dados aqui de stop catástrofe. De acordo com esses dados, eu consigo arriscar essas porcentagens aqui. Agora, com os dados de agora, eu fiz uma estimativa com base no que eu tenho de expectativa de ser o risco sequencial. Essa expectativa de risco sequencial, se eu jogar aqui, ela pode me dar até 1,10%. Agora pode, por exemplo, eu daqui a 2 meses não tá acertando 80% aqui. Eu tá acertando 85%. Se eu acerto 85%, a minha sequência aqui de 9, ela não vai ser mais 9, talvez seja 7. Sendo 7, a sequência de risco que eu tenho que arriscar é menor. Sendo menor, eu posso aumentar o risco em porcentagem. Aqui, por exemplo, no risco de momento, pode não ser 75, pode ser 80. E aqui no risco de formação de barra, pode não ser 80, ser 85, 90. Então, conforme os dados forem divergindo disso daqui, eu posso melhorar ou piorar o que tem de expectativa nisso daqui. Mas eu espero que eu acerte 80% na formação de barra, eu estava acertando 90%. Eu acerte 75%, eu estava acertando 85%. E aqui eu acerte 55%, eu estava acertando 70%. Só que aqui, 40 para ganhar 40 para perder 25, é na expectativa de alvo inicial. Só que muitas das vezes eu vou sair gerenciado. Então essa proporção aqui vai mudar. A proporção de tudo aqui vai mudar. Isso aqui é dado real. Isso aqui é dado suposição daqui, de acordo com aquilo que eu tenho de expectativa. Então aqui, de acordo com o que eu tenho de expectativa, isso aqui é algo bem promissor para mim. Eu vou estar arriscando 8,10% na mão cheia e meu risco sequencial vai estar de 45%, que é o que eu aceito. Então aqui tem uma expectativa boa. Só que quando eu for jogar essa expectativa aqui para real, eu não vou usar 45, vou usar 40. Eu não vou usar 45, vou usar 40. Mas aqui eu já tenho uma base. Nesses dados aqui que eu joguei de expectativa, eu já tenho uma base do que eu posso esperar pro futuro dentro desse sisteminha do que eu venho fazendo. E aqui eu uso muito essa planilha para fazer cálculo de risco sequencial. É uma planilha que me ajuda muito. O que eu tinha para usar de dados, o que eu tinha para expectativa, era isso. Vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. De qualquer forma, eu vou gravando dia após dia meus resultados. E o que vem de trade eu vou tentar gravar eu gerenciando, tentar falar o que eu tô pensando na hora. Isso que eu tô fazendo agora não é nem tanto pra expectativa de ter algum público para assistir. É mais para mim melhorar como trader a cada dia. E eu depois rever isso daí. De qualquer forma, obrigado se alguém assistir. E é isso. Encerramos por aqui.